uma orientação de que eu poderia ir um pouco a mais. Não tem necessidade, pastor, porque nós vamos respeitar o horário ali, porque tudo é feito com ordem e decência, e tudo é para o Senhor. A palavra, os louvores, tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Nós estamos vivendo tempos difíceis, e eles vão piorar mais e mais. Eu lembro que a primeira vez que eu estive aqui neste lugar, eu não conhecia o pastor Samuel, nem a sua família, e eu recebi um convite e eu vim. E na época o Espírito Santo mandou que eu trouxesse 2 taças para o pastor Samuel. Eu não sei se o senhor lembra, e ele dizia que estava com saudades, que queria ceiar com o pastor Samuel, mas que ia lhe dar mais um tempo por aqui. E como Deus é fiel, veio uma pandemia que levou muitos, e Ele está aí, porque o nosso Deus tem o poder sobre os céus, sobre a terra, sobre o inferno, sobre tudo o que há, e somente Ele é digno, somente Ele merece toda a nossa gratidão. Esta palavra aqui, quando ela foi revelada a um homem que tinha sido exilado na ilha de Patmos, porque à época o Império Romano, como hoje no mundo e como hoje aqui no Brasil, perseguia os cristãos. Ah, mas nós não estamos sendo perseguidos. Eu já fui inclusive no trabalho. Eu fui retirada da posição onde eu estava este ano, porque eu não estava alinhada às novas diretrizes. Eu não estou mesmo alinhada. Eu não me alio com bandido, eu não me alio com quem não serve ao Senhor, eu não me alio com quem serve a outros deuses. Mas é claro que antes de eu sair da sala onde eu estava sendo humilhada, eu esqueci quem eu era na terra, e eu lembrei quem eu era no reino, e eu peguei a minha posição de autoridade aqui na terra, eu deixei de lado, eu levantei e eu disse assim para os 3, eu falei: eu invoco a justiça do Senhor aqui neste lugar, eu invoco a colheita aqui neste lugar, eu não me rendo, eu não vou negociar os valores cristãos, independentemente de quem tenha usurpado a cadeira. Eu não farei isso. E enquanto eles me humilhavam, eu estava com o celular na mão, e as mensagens chegando no celular. Meu pai está fazendo quimioterapia lá no sul, e estava chegando as mensagens em cima da minha irmã assim: é a 7ª vez que a veia estoura, não conseguem pegar a veia. E naquela hora eles me humilhando, eu recebendo aquilo, e eu pensando: meu pai está indo para uma sessão de quimioterapia. Que dia horroroso Satanás tu escolheu para me afrontar. Mas eu saí dali dando glória a Deus e dizendo: Senhor, eu não me rendo, porque pior passaram os discípulos. Uns foram crucificados de cabeça para baixo, outros decapitados, outros decepados, outros apedrejados, e o mestre mesmo, cuspido, torturado, humilhado, açoitado, negado, traído, pendurado no madeiro, abandonado, mas não desistiu. Quem sou eu para desistir? Quem sou eu para questionar? E João estava exilado numa ilha, sem telefone, sem comunicação, sem nada, e eles acharam que era o fim ali, porque ele era o último discípulo vivo. Mas eis que o nosso Deus, que manda em tudo o que há, abre as portas do céu e diz: vem e olha que eu vou te entregar o livro da revelação. E aqui está Apocalipse, dizendo e confirmando tudo. A palavra trono aparece quase 70 vezes no Novo Testamento.
Apocalipse umas 40 mais ou menos, só para lembrar que o trono é dele. Aleluia. E que está ocupado. O trono está ocupado. É um trono de vitória. E quem é digno para desatar os selos e abrir este livro? Quem é digno para fazê-lo? O final deste livro, que é eterno, diz que a verdade vai vencer a mentira, o bem vai vencer o mal, o cristão vencerá o ímpio, o céu vence o inferno. Não é o contrário. Por mais mentiras que nos contem, por mais que lavem as escadarias dos palácios em oferendas, nunca será limpo, porque Ele é a água da vida. Ultimamente nós temos visto de tudo, pastor. Uma certa artista que por muito tempo se intitulou a Rainha dos Baixinhos, é uma daquelas que propõe que este livro precisa ser atualizado. E esses dias ela faz uma live com um pastor e diz assim: como a palavra é doce nos seus lábios, como é suave. Eu vim para trazer espada, diz, fazer separação entre o certo e o errado. Não tem palavra doce, tem verdade aqui. E só para nós começarmos a entender isso daqui, que fique bem claro. No princípio Ele fez os céus e a terra, e fez a separação entre tudo que há, e todas as coisas foram criadas por Ele, homem e mulher. Eu vou repetir aqui para quem tem medo de processo, quem tem medo de pregar. Ele fez, pastor, homem e mulher. O que passar disso provém do maligno. Por que eu estou dizendo isso? Porque é por meio da destruição da principal obra da criação que entra a promiscuidade, a lascívia, o adultério, a fornicação e tudo aquilo que nos leva para o pecado e para as trevas. Com a destruição da família, que eles estão entrando em todos os lugares. E essa semana eu fui surpreendida no meu trabalho com um congresso sobre isso. Claro que eu não participei, claro que eu não vou. Eu não perco meu tempo com um negócio desse. Não brinque com o pecado, não zombe com o pecado, porque o pecado nos afasta do jardim, ele nos arranca a salvação. Quem gosta do pecado é a concorrência, não somos nós. O Senhor ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Quem é digno de toda honra, de toda glória, de toda sabedoria, de todas as riquezas? Está em Apocalipse. Quem é digno das ações de graça? Ele, somente Ele. Diz que João, quando começa a ver aquilo e vê o livro fechado, selado, ele começa a chorar, porque não havia nos céus, nem na terra, nem no inferno, ninguém. Ele não vislumbrava ninguém digno de abrir. Está na palavra. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem os santos, nem aqueles que foram martirizados, nem Noé, nem Davi, nem Salomão, ninguém. De repente ele olha, e o ancião vem e diz: há um, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é digno de desatar os selos. E eis que ele olha e ele vê nos céus um cordeiro.
assim: humilde, sereno, amoroso, justo, acolhedor. Ele é um Deus de amor. Sabe como é que eu sei disso, que Ele é um Deus de amor? Porque todas as manhãs, pastor Samuel, independentemente de como eu esteja e do que eu estou fazendo, eu ponho meu relógio para despertar. Às 5 horas da manhã eu levanto, eu vou para a janela e eu fico orando e esperando para ver as misericórdias se renovarem, porque elas se renovam todas as manhãs. As misericórdias têm se renovado todas as manhãs antes do juízo. Então não venha dizer que Deus não é justo, porque Ele é justo. Todos os dias você tem a oportunidade de pegar aquele celular, tacar no chão, quebrar, parar de acessar o que você não deve. Todos os dias você tem a oportunidade de se arrepender, de parar com adultério, de parar de curtir foto de outra mulher que não é a tua, de fazer comentáriozinho, de entrar em site que você não deve, de fazer dancinha que não interessa. Todos os dias você tem a oportunidade de pedir perdão, de calar a boca, de parar de falar mal das irmãs. Se você não é jornalista, se você não é apresentadora de nenhum jornal, fique de boca fechada. Não sirva de canal para as trevas. O preço foi caro, o preço foi alto. A palavra diz que Ele nos comprou para Deus, todos os homens de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Rei Palabaxe Calabaçu de Candalabás. Ele nos comprou. Ele é digno. Ele é digno. Mas perceberam o que nós estamos vivendo? Nós estamos mergulhados na mentira, meu irmão. Porque hoje, pergunta para o teu filho o que ele quer ser. Ele quer ser um youtuber famoso. Ele quer ser um influencer não sei do que. Eu quero ser igual àquela menina, aquele homem, aquela mulher, aquele esse, aquele. Aí pega o homem lá, que se separa da mulher, que se junta com a outra que diz que é cristão, vão para Israel, se joga no Rio Jordão e acha que está tudo certo começar uma união em cima de adultério. E todo mundo fica desejando ser igual. Melhor morar embaixo da ponte. Melhor viver de cesta básica do que comer do que eles comem, de que beber do que eles bebem, de mergulhar nas águas que eles mergulham. E nós estamos aplaudindo isso. Acorda, igreja. Acorda, igreja, porque a palavra diz que nos últimos tempos viriam falsos profetas, pregando um evangelho fácil, pregando uma palavra doce. E esse é o caminho que leva para o inferno, a doçura, que nunca traz a verdade, nunca prega a verdade. Em Israel agora, recentemente, eu tenho amigos lá, comerciantes, e eles me falam que vai muitos turistas para lá. Suíça, Alemanha, americanos. Sabe como é que eles estão pagando as compras? Direto com a mão, direto com um chip. Não é mais cartão, nem cartão. É um chip. Já é a marca da besta. Calma, calma. Calma que está chegando. O espírito do anticristo já está no mundo. Ele diz: eis que venho. E o tempo é curto. Não negocie a sua salvação. Não brinque. Somente para Ele toda
Se quiser postar, poste, eu não me incomodo com isso. Eu não gosto nem de foto divulgando quando eu estou pregando. Eu não gosto nem do meu nome nos banners, porque tudo é dele, por ele e para ele. Eu não gosto dessa promoção. Eu não cobro para pregar. Eu faço culto em igreja, culto em estádio, culto na rua, culto no lar, se você me chamar, porque eu vou para ele. A minha agenda é lotada de segunda a segunda. E agora eu tenho ido nas vigílias, porque eu estudo à noite também. Estou fazendo uma outra faculdade. O Senhor me deu uma outra faculdade, estou fazendo psicologia. Estou um ano naquele negócio. Até agora não vi nada naquilo lá que possa arrancar alguém do fundo do poço que não seja Jesus. E eles passam o tempo todo ensinando o contrário. Mas eu estou lá porque há um propósito naquele lugar. Há um propósito nesse meio. E aí eu saio de lá 8h30 da noite, desespero para casa. E aí tem vigília, às vezes eu corro para pregar na vigília. Não me interessa onde é a vigília. No início da pandemia, pastor, um grande pastor aqui, grande entre aspas, do Distrito Federal, ele falou: o governador do Distrito Federal fechou as igrejas, está nos impedindo de adorar. Eu não aguentei. Eu fui lá e escrevi: pastor fulano de tal. Eu não sabia que o governador tinha tanto poder assim. Paulo e Silas adoraram na prisão. Desde quando uma igreja fechada vai pedir adoração? Desde quando o inferno tem poder para calar um adorador? Desde quando a morte vai vencer a vida? Desde quando o céu perde batalhas? Desde quando você está sozinho? Há um consolador entre nós. E o Salmo 91 diz assim, que ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. João, na ilha de Pátimos, ele não estava só, o céu se abriu para ele. Ele não está preocupado com a adoração, porque se ele tivesse preocupado com a adoração, ele não dava o testemunho que ele dá dos bastidores, esse pastor. Ele está preocupado com o dinheiro que parou de entrar na igreja. É com isso que ele está preocupado, porque serve a dois senhores, e a palavra diz que a gente não pode servir a dois senhores. Os dízimos são lícitos, as ofertas são lícitas, e nós temos que contribuir sim com a obra do Senhor, mas nós não podemos ser cegos. Não saia daqui e vai correr atrás de grande ministério, que pula, que dança, que saracoteia para outros deuses, que não aquele que é digno. A palavra diz que porque Ele nos resgatou, nós somos mais do que filhos, nós somos reis e sacerdotes. Você está entendendo? Você tem uma coroa. Não sou eu que estou dizendo, está aqui em Apocalipse. Você é uma rainha, você é um rei, e nós somos sacerdotes. Davi era sacerdote? Não. Salomão era sacerdote? Não, ele era rei. E você entendeu a importância que você tem? Você é rei e sacerdote, e a palavra diz que vai reinar sobre a terra. Não importa se é gordo, se é magro, se é branco, se é preto, se é azul, se é verde, se é lilás. Não importa a cor que tenha, o tamanho que tenha, a idade que tenha, a escolaridade que tenha. Importa quem você é em Cristo, se você foi resgatado, se o seu nome está escrito no livro da vida. Isso é o que importa. O ano passado, em dezembro do ano passado, pastor Samuel, a minha irmã, que é missionária lá no sul, ela me liga e fala assim: vem pra cá urgente. O médico falou que o meu pai tem 1 semana de vida. Meu pai está com câncer. 1 semana de vida. Eu falei: eu não posso ir, mas me dá só um minuto. É a minha irmã?
A minha irmã é um exemplo para mim. Eu disse, mas me dá só um minuto. Fui lá, dobrei o joelho na minha cozinha engordurada, porque a minha cozinha ela é engordurada, né? Eu frito as coisas, pula banho para tudo quanto é lado. Sim, depois eu vou limpar, então naquela hora não deu tempo. Aí eu lembro que eu quase caí quando dobrei o joelho. Eu falei, Senhor, Tu és o Deus da nossa casa. A vida está nas Tuas mãos. Um médico disse que o meu pai tem 1 semana de vida. Eu preciso lhe fazer um pedido. Eu não posso ir agora. Não queria que meu pai falecesse no Natal, porque senão a minha família vai ficar muito triste. Eu também não queria que o meu pai falecesse em janeiro, que é o aniversário dos meus irmãos, nem em fevereiro, que é da minha sobrinha, nem em março, que é do meu irmão mais velho, nem em abril, que é da minha cunhada, e outra coisa, em maio é o aniversário da minha mãe e da minha outra irmã. E o meu pai faz aniversário em junho. O senhor podia dar para ele pelo menos mais 6 meses de vida para ele fazer os 80 anos? Aí só para falar, meu pai está vivo até agora. E aí tá chegando o dia 18 de junho, dia do aniversário do meu pai, e eu fui orar de novo. Eu falei, Senhor, a filha mais nova do meu pai está grávida, pela primeira vez, vai nascer em novembro. O senhor podia deixar só o meu pai ver o netinho? Eu orei assim. E hoje eu estava falando com meu pai, e meu pai que já não falava mais, está falando, andando, fazendo piada. Está. E as primeiras quimioterapias dele lá no sul, eu estava lá. Aquela oncologia, todo mundo triste. Aí eu cheguei, eu pensei, vou logo repreendendo esse negócio aqui. Comecei a conversar, falar com um se alegra, falar com o outro se alegra, fala com o outro se alegra, levar esperança. Porque quando o João chora aqui em Apocalipse, é porque ele não estava vendo Jesus. Mas a hora que ele vê Jesus, ao Cordeiro do céu, a esperança volta ao coração de João. A hora que a gente começa a falar de Jesus nas oncologias, a esperança volta. E aí já no terceiro dia que meu pai estava fazendo quimioterapia, vem uma enfermeira lá e fala, moça, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa coisa que você faz aqui com os pacientes, você podia fazer também lá atrás? Ou lá atrás com quem? Quando entrei lá, tinha 12 médicos. Um já estava de joelho chorando na oncologia do hospital. Porque quando a presença dele chega, ninguém pode resistir. Ninguém resiste a esse Deus Todo-Poderoso. Ninguém resiste. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, claro que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho da salvação a toda a criatura. É assim que você é grato. É assim que você é grato. Essa é a gratidão. Começa pegando dentro da tua casa. Não tenha medo de levantar a voz dentro da sua casa. Começar a declarar que os teus filhos são uma bênção, que a tua casa serve ao Senhor, que a tua casa serve ao Senhor, que a tua casa serve ao Senhor, que o Deus desta nação é o Senhor Jesus. Não desiste disso, não tenha medo, porque a palavra fala lá em Provérbios, diz assim, que a gente come do que sai da nossa boca, que o poder de morte e da vida está na nossa língua. Ore, porque essa mesma palavra aqui diz que as orações enchem as taças nos céus como incenso. Não é uma meditação, não é uma reza, não é um benzimento, uma mandinga braba, um negócio jogando nas encruzilhadas. Isso aí não é oração, isso não é intercessão. Oração é quando o seu coração se rasga, é quando a sua voz atinge o braço forte de Deus nos céus, é quando o altar da igreja se une ao trono, é quando as tuas lágrimas chegam lá
de nenhuma voz. Até aqueles que não falam, aqueles que gemem. Eu tenho amigos neurologistas que eles dizem assim: não saber explicar como a oração funciona, mas uma coisa eles entendem, que quando alguém está lá na UTI e que essa pessoa ouve oração, ela tem reações diferentes, mesmo que não seja ela que esteja orando. Eu tenho vários amigos médicos hoje em dia convertidos, que antes negavam a fé, mas que hoje entendem a importância da palavra de Deus. E esse livro não vai ser atualizado, porque o Senhor diz: ai daquele que retirar ou acrescentar um único tio aqui. Eu estive numa igreja e o obreiro, muito solícito, perguntou assim: você quer colocar o seu tablet da pregação em algum lugar? Eu falei: que tablet? Eu nem tenho tablet. Eu nem tenho esse negócio. Porque se a palavra não está no coração, se você precisa ler o esboço da pregação, eu quero saber como é que vai ser o dia que arrancarem isso de nós, que tirar da internet toda a palavra. Vamos nos alimentar do quê? Se nós não conhecemos a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. Qualquer vento que passa nos leva, nos tira da arca. Eu não tenho nada contra quem prega com esboço, com tablet, com sei lá o que, mas se não está aqui é porque você não vive. Como é que vai dar o que não tem? Isso me faz lembrar, pastor, aquela passagem de Jesus, que ele está deitado na polpa, na proa do barco. Lá está deitado e de repente começa um vento e uma tempestade. Imagina isso. Imagina isso. Nós já vamos encerrar e vamos ministrar sobre a igreja. E de repente os discípulos que andavam com o mestre têm a ousadia de chegar e dizer: mestre, acorda, não te importa que pereçamos? Olha a ousadia. E o mestre, humildemente, com toda a tranquilidade: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E o vento e o mar obedecem. E ele olha e fala assim: do que vocês têm medo? Ou seja, vocês andam comigo e estão com medo do quê? E nessa hora os discípulos olham uns para os outros e falam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu vou te dizer quem é este que até o vento e o mar obedece. Eu vou dizer a você agora: quem é digno? Digno não são eles, eles jamais serão. Não há outro além dele. Ele estava lá quando lançaram os fundamentos do universo. Ele estava lá quando tudo se fez. Por ele todas as coisas foram feitas e nada se fez sem ele, nem você. Ele lançou os fundamentos do universo com a palma das suas mãos. Ele mede o firmamento. Quem é este? Quem é digno? Aquele que sabe a quantidade de estrelas que tem no céu, conta todos os dias, confere todos os dias e as chama pelo nome. Quem é digno? Digno é aquele que enfrentou a maior potência do mundo antigo, o Egito. Digno é aquele que enfrentou Faraó. Digno é aquele que abriu o mar vermelho para o povo passar em seco. Digno é aquele que fez o mesmo mar vermelho em
este é aquele Deus de amor, mas que exerceu o juízo nos tempos de Noé. Quem é este? Quem é este homem? É aquele que mandou o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Quem é este homem? É aquele que ao toque de uma trombeta mandou ruir com as muralhas de Jericó. Quem é digno? Digno é aquele, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem é digno? A estrela da manhã, o príncipe da paz, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Quem é digno? Aquele que foi cuspido, traído, enganado, deixado para trás, abandonado por seus amigos, que sangrou no Calvário, que foi condenado injustamente, sem direito à defesa. Quem é digno? Aquele que se fez carne, que habitou entre nós, o Verbo. Quem é digno? Aquele que morreu na cruz, que derramou seu sangue puro, que desceu até as profundezas do inferno, que tomou as chaves da morte da mão de Satanás. Quem é digno? Quem é este homem? Que todos os reinos se dobrarão, todo joelho se dobrarão, toda língua confessará que somente Ele é Deus, digno de toda gratidão, de toda adoração, de todo reconhecimento, de todo louvor, de toda honra, de toda sabedoria. Quem é este? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é a porta. Quem é este? Este é aquele que andava com o povo no deserto, aonde a nuvem protegia de dia, a coluna de fogo protegia à noite, aquecia o povo. Quem é este? O Cordeiro vivo, que mudo foi levado ao matadouro. Quem é este? É o guarda de Israel, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Sol da Justiça. Quem é este homem que até hoje é perseguido? Por que é que eles têm medo de nós? O que nós estamos fazendo, além de pregar o amor e a salvação, pastor? O que nós estamos fazendo, os verdadeiros cristãos? Nós não temos jatinho, nós não temos casa de luxo, nós não temos riquezas. O que temos nós dividimos. Porque eles nos temem, porque eles nos perseguem, porque eles nos jogam para os leões, porque eles nos matam até hoje. Por que que a Bíblia é proibida de entrar em alguns países? Por que que tem irmãos em alguns países muçulmanos que leem apenas uma página e se trocam as páginas? Porque este livro é tão combatido. O que nós estamos fazendo? Nós somos a noiva de Cristo. Ele é o dono da igreja. Você sabe quem é este? Este é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o Salvador, o Todo-Poderoso. Para encerrar, eu vou pedir autorização do pastor Samuel para nós ministrarmos. Nós vamos orar aqui hoje. Mas para encerrar,
Deixa eu te falar uma coisa muito rápida. Eu não sei se eu falei isso, que eu não lembro qual foi a última vez que eu estive aqui. Mas o ano passado, um pouco depois dessa época, eu estava numa padaria em Águas Claras. Eu contei isso aqui, não? Não? Contei? Lá em Águas Lindas? Contei aqui? Pode contar de novo, está dizendo o pastor Samuel. Que eu me afoguei dentro da padaria. Eu contei isso para vocês? Vou contar de novo. Bem rapidinho. Eu estava lá, fui tomar um caldinho na padaria correndo, me afoguei com um caldinho. De repente, do nada, assim, de graça, fico sem ar, não passa o ar, levanto as mãos, fico em desespero, saio para a porta da padaria em desespero, fica sem ar para você ver, se engasga para você ver. Vai passando um rapaz, um personal trainer ali, olha a providência. Ele vem, tenta me desengasgar, pergunta se eu estou engasgada. Eu não consigo falar, mas eu mostro para a garganta, então já entenderam que eu estava engasgada. Não conseguia me desengasgar. Do lado tinha uma farmácia, correu para dentro da farmácia. Ele perguntou: você é asmática? Eu: sim. Eu não sou, mas eu pensava uma bombinha vai ajudar. Não ajudou. Dentro da farmácia, estou contando rápido, tinha uma médica, olha, parece tudo coincidência, né? Tinha uma médica lá, ela tentava falar comigo, ela tentava dizer alguma coisa. Eu comecei a não ouvir mais, eu comecei a ver tudo escuro na minha frente. Eu estava ouvindo as pessoas ligando para o SAMU, para o bombeiro, para a polícia, ninguém vinha. Eu só ouvia o cara dizer: não pode vir não, não tem ambulância, não tem viatura. Tá. Eu vou morrer, gente. Eu achava que eu ia morrer numa coisa linda, pastor Samuel. Se o dia que eu morrer vai ser lindo, eu vou estar pregando em cima de um púlpito, eu vou morrer assim. Não, eu ia morrer afogada dentro de uma farmácia. Que morte horrorosa. Aí eu olho para meus filhos, os dois com a cara de pânico ali. Eu pensei: vou morrer olhando para eles, que eu acho que deve ser a melhor coisa, pelo menos, né, que eu vou fazer. Fiquei olhando para eles e eu vi tudo sumir. E de repente eu sinto uma mão em cima do meu ombro. E alguém me chama pelo nome e fala: Liane, fica tranquilo, eu estou aqui. Não vai acontecer nada. Para resumir, eu me desengasguei. Estou resumindo bem aqui. E a vida seguiu até o dia seguinte. E eu já estava bem empolgada. Eu pensei: foi o meu Senhor. Já tinha entendido que era o Senhor que tinha estado ali, que tinha tido uma batalha espiritual. Fui para casa, pastor Samuel. No dia seguinte, trabalhei, cheguei à tarde em casa. Pensei assim: vou limpar minha casa agora, né? Coloquei aquela roupa de faxina, aquela coisa horrorosa que eu já joguei no lixo depois dessa. Agora eu só faço faxina de salto alto, de roupa bonita. Vai que aconteça alguma coisa, né? Já estou preparada. Joguei aquela roupa horrorosa lá. Pensa na roupa horrorosa. E aí, pastor, fiz um café, coloquei uma jarra de café, botei um louvor. E vai ser agora. Como as meninas dançando aqui, vou limpar essa casa, tirar essas gorduras. No primeiro gole de café, engasguei de novo. Saí em desespero para o corredor do prédio, com aquela roupa horrorosa. Levantei as mãos. O porteiro, muito inteligente, falou: o que? A delegada com essa roupa horrorosa, com os braços, ela não está dançando nada, ela é pastora ainda. Subiu correndo, veio uma vizinha e eu mostrava para a garganta. Ele falou: tá engasgada. Eu falei: de novo. Resumindo, fui parar no hospital. Um coronel do bombeiro estava passando ali, cataram o homem, me deixaram no hospital. E ele tentava falar comigo. Imagina, aquele homem acho que tomou não sei quantas multas naquela PTG para me deixar no hospital. Cheguei lá engasgada, passando mal. Vamos ajudar, uma manobra daqui, uma manobra de lá. Desengasguei. Aí eu entro lá no consultório da médica. A médica olha para mim e fala: é normal você ter isso? É a primeira vez? Alguma coisa? Eu falei: não é não. Ontem à noite, né? Eu estava na padaria em Águas Claras. E eu me engasguei. Ela falou: você é a moça da padaria? Eu falei: sim. Eu estava famosa já no hospital, eu nem sabia. Aí a médica veio e fala assim: eu era a médica que estava na ambulância do SAMU. Gente, eu quase que perdi a salvação ali. Eu pensei que vontade de bater nessa mulher, porque eu estava precisando ontem à noite, ela não veio. Aí ela completou e falou assim: não, nós não fomos porque a gente soube que você tinha vindo a óbito ali, né? Eu acho que eu tinha mesmo, porque eu só sentia a mão do Senhor me segurando. E aí ela pegou e falou: mas só um pouquinho. Fechou aquela porta de vidro do hospital e falou assim: deixa eu te falar uma
isso aqui é segredo. Eu sou médica, mas eu sou da igreja tal, eu sou cristã. Eu estou muito preocupada com você, porque você sofre esse ataque ontem à noite, sofre agora de novo. Isso não é normal. Deixa eu te perguntar uma coisa, você não quer aceitar Jesus, não? Eu falei, eu quero agora, vai que, né? Vai que ela esteja vendo mais do que eu, né? Ela faz uma oração comigo, ela não sabia nem fazer oração direito, tadinha, pastor. Mas eu fui com ela. Eu fui. E eu lembrei do meu filho pequeno, que agora está com 1,90 m de altura, que me fazia passar vergonha em todos os cultos. Quando eu falava, alguém quer aceitar Jesus, ele era o primeiro a correr, meu Deus. E ele via e se ajoelhava, chorava ainda para aceitar Jesus. Eu pensava, gente, todo mundo pensa que o filho da pastora não é convertido, gente. Daí um dia eu falei, Arthur, por que tu aceita Jesus todos os cultos? Ele falou, mãe, eu não entendo, por que vocês perguntam se eu tenho que... É ele que tem que me aceitar, mãe. E eu tenho que aceitar sim, enquanto eu estiver aqui na terra. E hoje ele ainda falou, estava em casa doente, ele falou assim, mãe... E às vezes ele vai orar e chora, ele fala, eu tenho tanto medo de não agradar meu Senhor. E ele tem 14 anos. Glória a Deus por isso, né? Eu queria chamar aqui à frente o pessoal do louvor. Eu pedi autorização do pastor para ministrar sobre a igreja, porque nós precisamos viver aquilo que pregamos. O Deus que cura está aqui neste lugar. Ainda que você não esteja precisando de uma cura, mas na sua casa, nos seus, se estiver alguém com câncer ou com qualquer coisa, o Deus que cura está aqui neste lugar, Ele vai curar hoje. E deixa eu te falar, Ele cura de graça mesmo. Você não precisa fazer propósito em altar, comprar cura em lugar nenhum, porque ela não é vendida, porque Ele é digno para isso, porque aonde Ele passou, os cegos enxergaram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos se levantaram, as pessoas foram libertas, os demônios tiveram que bater em retirada. E Ele não mudou. E antes disso, eu sei que nós temos visitantes aqui também hoje, temos gente que é da casa. Mas se hoje tem alguém aqui que não conhecia esse Deus e que quer aceitar Jesus, não fique com vergonha, não fique constrangido. Semana passada eu fui orar numa unidade básica de saúde de uma das cidades aqui do DF. E à noite, fechou a unidade, nós fomos lá. Eu faltei a aula para ir lá. E lá dentro, uma das enfermeiras nunca tinha ouvido falar de Jesus. Você crê nisso? E ela aceitou Jesus ali dentro, junto comigo, com a pastora Dalva, com a missionária Tati, com outras mulheres do ministério que nós temos chamado Guerreiras Celestiais. Jesus está às portas. Não tem como você ceiar com Ele se você não aceitá-lo no seu coração, como seu Senhor, como seu Salvador. Tem alguém aqui hoje que queira aceitar este Deus maravilhoso, ou que queira voltar para os caminhos do Senhor, ou que diga, Senhor, eu me arrependo, me perdoa, eu já te conheço, mas eu preciso de perdão. Tem alguém aqui hoje precisando de uma cura física, espiritual, emocional? Se você está nessa condição, vem à frente. Nós vamos orar aqui, nós vamos ministrar aqui, porque há poder naquele que ouve a oração e responde. Se a sua casa está sob ataque, não é só a minha, se a sua também está, se você precisa de restauração no seu casamento, se você precisa de libertação, se você tem filhos que estão nas drogas, no álcool, na prostituição, se você precisa, esse Deus maravilhoso está aqui, vem à frente, não tenha medo. Não tenha medo, porque aqui, ó, há homens e mulheres de Deus aqui na frente, e eles vão pôr as mãos sobre vocês, e nós vamos orar, porque não é a oração forte da pregadora, é o Deus poderoso que ouve o seu clamor, é o Deus todo poderoso que abre portas
pano da prata. Se você está precisando de libertação, se a sua casa está precisando de libertação, a hora é agora. Vocês jovens que estão aí atrás, venham para frente. Não fiquem sentados. Assim, uma geografia. Assim o espaço. Eu vou pedir aos obreiros da igreja para descer, para impor as mãos sobre o povo. E nós vamos orar. E nós vamos ministrar. E a presença do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar, ela é real e manifesta. Isso é um momento muito sério. Isso é um momento muito sério. Isso é um momento muito sério, aonde o teu clamor se une aos céus. Não deixe de clamar. Não deixe de clamar. Eu vou orar por você agora. Eu vou orar agora por você. Eu vou orar por você, pela sua casa neste momento. Senhor Deus, eis aqui o teu povo que te chama pelo nome. O Senhor é Deus que conhece todas as demandas, todas as necessidades. Em nome de Jesus, eu repreendo agora a ansiedade, a depressão, a tristeza, a angústia, a solidão. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo mal. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode me retirar. Isso das drogas, a prostituição, o adultério, a mentira, o engano, a chegada, a glória. Em nome de Jesus, haja cura, seja liberta do câncer, seja liberta da depressão, seja liberto da doença, seja liberto da É o que